Olá a todos! Primeiramente deixaremos nosso posicionamento em relação aos temas que serão abordados neste vídeo. Em tudo deve-se ouvir, avaliar e buscar a verdade. Ninguém é obrigado a acreditar em nada, ou se sujeitar a uma realidade por força de influência, ou por fraqueza intelectual. Acreditamos no respeito, inteligência, diplomacia e educação. Somos capazes de se interpor a realidades condicionadas ou impostas pelo sistema do qual efetivamente participamos. Sabemos que se houver uma imposição das regras, seremos lançados ao descrédito pelo próprio sistema que tenta de forma subliminar se impor, para simplesmente refutar a realidade imposta. Não queremos ofender ninguém moralmente ou intelectualmente, pois cada um faz uso da sua liberdade e a condiciona à vida. Usamos de livre pensamento conforme a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 4, considerada como um direito fundamental. Além disso, é corroborada com o dispositivo 220 também da Carta Magna que reza: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Portanto, caso haja divergências de ideias, que sejam sanadas com respeito, educação e diplomacia. Brasil Live. Agora, aqui alguém me pede, aqui, 32, página 32, né? Saiu, né, na Folha de São Paulo, né, pesquisadoras brasileiras, né, descobriram uns documentinhos alquímicos, né, nos porões da Royal Society. Foram brasileiros que descobriram. Tem uma pitada de magia, tem uma pitada de alquimia. Alguém, aqui o Hélio Nóbrega me manda. Pitada do caralho, mulher! Vocês descobriram agora? Eles têm um pouquinho de alquimia. Eles dizem, não, a Royal Society era uma sociedade iniciática maçônica desde o início. O fundador, Elias Ashmole, ele era eminentemente um alquimista. Mais ainda, Isaac Newton, 80% da atividade dele era alquimia, magia e especulações teológicas. Mas, ao mesmo tempo, quando se constituiu a Royal Society, ela se constituiu com esta ideia, tá certo, de demolir a antiga cultura cristã medieval, introduzindo elementos de magia, mas fazendo de conta que está fazendo exatamente o contrário. Inventaram a imagem do puro cientista, né, objetivo, racional, e venderam, como se eles fossem isso, como eles nunca foram isto. Né? Então é engraçado. Você vê, uma vez eu estava conversando com um sujeito que tinha sido aluno do Mário Ferreira dos Santos. Né? E eu disse, olha, nós precisamos fazer alguma coisa para desenterrar essa obra do Mário, que tem uma coisa de um valor extraordinário. Ele disse, sim, o Mário era um bom filósofo, mas ele tinha aquela coisa um pouco esotérica. Eu disse, ô desgraçado, e você? Você, que eu saiba, você é maçom? A maçonaria deixou de ser esotérica agora, porra? Né? O que é a maçonaria agora? Vocês lá só fazem equação, né? Equação trigonométrica, estuda física quântica, não tem mais aquele símbolo, não tem mais aqueles triângulos, aquela letra G, não tem mais aquele negócio todo, acabou o esoterismo maçônico. Quer dizer, desgraçado. Então, essa parte esotérica eles conservam para eles. E se faz de superior aos outros. Entendeu? Então, isto é a base da cultura moderna. É um esoterismo escondido, que cria esta imagem da ciência objetiva cartesiana e vende para trouxa. E a massa compra, porra. E se orgulha muito disso e acredita mesmo. Não teve um sujeito que me disse assim, olha, toda a obra do Newton, toda a concepção dele foi tudo baseado na pura experiência. Eu digo, é, meu filho? De que experiência ele tirou a noção de espaço absoluto e tempo absoluto? Espaço absoluto é o espaço sem nada dentro. Infinito em todas as direções sem nada dentro. Ele pode ter encontrado isso na experiência. E o tempo absoluto é a pura duração sem fatos dentro.
É claro que não, isso é uma pura construção mental. Assim como na obra de Galileu. Né? Quando o Galileu diz não finjo hipóteses, mentira que não finge hipótese, pô. Eles tomemos aqui uma superfície inclinada sem atrito. Fala, aonde existe na experiência uma superfície inclinada sem atrito? Não existe. Mas os caras ensinam para as criancinhas no ginásio, a ciência moderna é toda baseada na experiência e na indução. E os idiotas acreditam e se ajoelham na frente. Dizem, quando ouve a gente falando alguma coisa contra, eles sabem o que eles fazem? Eles dizem assim, olha lá, ele está contestando Newton. Eu digo, grande merda. Hein? Agora, Newton para eles é assim, é um negócio que tem um valor supradivino. Né? Newton pelo menos sabia que o evangelho estava acima dele, mas esses caras não. Eles colocam o próprio Newton acima de tudo. Newton über alles. Né? Então você cria toda esta mitologia científica, esta pseudo-religião científica, molecada acredita. Então, toda a pesquisa histórica em torno das origens da ciência moderna, toda a pesquisa que fez nos últimos 40 anos, mostra que não foi nada disso, e que esse elemento esotérico ocultista era o dominante. Era o dominante no pensamento de Bacon, no pensamento de Newton, no pensamento de Galileu, toda essa gente. Só que foi escondido, venderam sua parte, que parecia menos esotérica. E a turma acreditou. Bom, nós podemos contar que a época, vamos dizer, da modernidade científica, ela está encerrada. Ela não sobrevive a exames como este que o professor Wolfgang Schmidt fez, e, sobretudo, não sobrevive à pesquisa histórica dos últimos 30 anos, que tem revelado uma imensidão de falsidades na história das origens e da constituição da ciência moderna. Quer dizer, toda a cultura científica moderna, ela aparece baseada, vamos dizer, em falsificações históricas absolutamente monstruosas. Né? Não só históricas, falsificações científicas também. Né? Esta mesma semana, eu estava na aula que eu citei uma carta de Alexander von Humboldt, que dizia o seguinte: olha, nós todos sabemos que não existe a menor prova do sistema copernicano, do sistema heliocêntrico. Todos nós sabemos isso, mas eu não quero ser o primeiro que diz isso em público. Então, se aparecer algum cientista corajoso e disser isso, eu também vou apoiá-lo, mas eu serei o segundo no comando e não o primeiro, porque eu não quero levar todos os tomates. Né? E coisas desse tipo foram muito comuns na história da ciência, só que são perfeitamente escamoteadas. Né? Com relação, por exemplo, à origem da teoria da relatividade, o que aconteceu foi o seguinte, que no fim do século passado, na passagem do século, uma dupla de cientistas, Michelson e Morley, que disseram o seguinte: olha, se de fato a Terra se move em volta do Sol, então deve haver diferenças, né, na velocidade da luz em vários pontos da Terra, conforme as várias estações do ano. E eles mediram isso milhares e milhares e milhares de vezes e viam que não mudava nada. Então, das duas, uma. Ou a Terra não se move, ou é preciso modificar a física inteira. Então, o cidadão chamado Albert Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira, né, só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo. Então, ele fez um arranjo, e esse arranjo implicava, então, várias noções muito estranhas, como a da curvatura do espaço, que é um conceito que até hoje eu não entendi. Tá certo? Quer dizer, como é que você acha que o espaço ocupa um lugar dentro do espaço? Uma coisa que não ocupa um lugar dentro do espaço não pode ser nem curva nem reta. Tá certo? Então, se você disser o espaço curva tudo o que está dentro dele, fala, bom, ainda é possível, mas que o espaço em si mesmo seja curva é uma noção que me parece um pouco esdrúxula. Né? Mais ainda a noção de que pessoas que viajassem através do espaço teriam várias idades ao mesmo tempo, e várias outras coisas muito, muito esquisitas, que nunca foram provadas, tá certo? Mas que eram intelectualmente muito elegantes e que, de algum modo, salvavam as aparências. Tá certo? Então, o fato é que, no confronto entre geocentrismo e heliocentrismo, não existe nenhuma prova definitiva de um lado nem do outro, e você pode usar um sistema de referência, como pode usar o outro,
Mas se você insinuar que a Terra não se move, que ela é o centro, as pessoas vão internar você imediatamente. Tá certo? No popular programa de TV Seinfeld, George Costanza disse: "Não é uma mentira se você acreditar." Preconceito é outra forma de expressar a mesma coisa. Infelizmente, parece que se uma mentira é repetida o suficiente, pode se tornar verdade. Nas escolas, nos filmes, nos livros infantis, nos jornais, em tudo quanto é lugar, isso acontece. Dizem, por exemplo, que a Terra é muito velha. Mesmo assim, ninguém parece questionar de onde esse suposto fato veio de verdade. Só porque é repetido em todos os lugares, significa que seja verdade?